aulas. Voltamos. Tá dando um travamento aqui. Tá vendo a gente? Não tá querendo ficar conectado. Só porque a gente quer ficar conectado, não tá E conectando. hoje ele não conectou. Não tá conectando. Tá vendo o que acontece, né? Tá vendo? O Zé foi colocar o dedo na tomada, deve ter dado um curto, né? Alguma coisa A assim. internet falha, mas Deus não falha, não. Amém. Ah, isso é verdade, Zé. Falou certinho. Então, pessoal, a gente tá voltando aqui porque caiu repentinamente, né? Caiu aqui a transmissão. Eu espero que todos vocês consigam voltar. Então, vai me dando um joinha aí de novo que você entrou para que a gente possa ver você. É culpa do Zé, viu? Porque ele colocou o dedo na tomada, deve estar dando um curto aqui. Minha culpa? Viu, Zé? Tá vendo? Talvez já tenha minha culpa mesmo. Ai, hein? Tô brincando com ele, claro que tô brincando, né? Então vamos lá, eu espero que todos vocês possam conectar aí, todo mundo se conectando de novo. Que bom! Gabi, compartilha lá do Colégio Batista, tá? Para todo mundo poder entrar de novo. Vamos lá, tão grande é meu Deus! Eu tenho que fazer a abertura de novo, chamar o pastor Mário. É verdade. Tem que começar tudo como começa, Bigó. Tá começando pelas metades. Vamos lá. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Amém. Amém. Ô Zé, a vovó Dalva falou que a próxima EBF vai ser lá em Candiba, na Bahia. Não vou lá nas Candibas, não. Não é nas Não vou Candibas. nas Candibas, não. As Candibas é a cidade lá da Não, lá não Bahia. tem internet. Lá na Bahia, lá na Bahia. Não tem, eu tô cantando Gabi, se você direitinho puder hoje. fazer um favor de compartilhar agora o Olha, vídeo Ó, eu tô novo cantando no direitinho. meu WhatsApp. Você tá lá no cantando, telefone. né? É que a Reginéias vai ver. A Reginéias vai ver, eu quero ver se eu canto bonito. Vamos lá, vamos pessoal, me tentar. dá um oi aí pra eu saber que você voltou pra live, tá bom? Tô sentindo falta de bastante gente. Eu acho que eles foram pra live do Bispo, Que mesmo? no Valdemiro. Você tá louco, Zé? Eu acho que eles Ai, foram. Zé, só você Ele mesmo. não fez uma EBF igual a nossa. Não, só tem um chapéuzão lá. Só tem chapéuzinho. Ai, Zé. Zé. Oi, Sara. Vamos lá. Não. Vamos lá. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Não, se
pouquinho. Muito bem, oi para quem tá entrando agora na live. Espero que todos consigam. E agora a gente vai cantar a música tema. Quantas estrofes tem, Zé? Tem 8 estrofes. Ai, Zé. Olha só, Filó, quantas estrofes tem? São 3 estrofes. Só no 3. O Zé que é muito exagerado. Aí repete 8 vezes cada uma, Filó. coro. Faz as Não contas. faz isso não, Zé. Faz as contas aí, Filó. 38. 8 vezes 3, Filó. Quanto tá? Ixi. Já 24 Deixa eu estrofes, então. fixar o Beleza? comentário da Gabi aqui para todo mundo poder acompanhar. Vamos lá, a letra da música tá aí, para quem não aprendeu ainda. Animado, atenção, ó. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e poderoso, só nele confiarei. Meu viver é mais precioso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e majestoso, só por ele viverei. Obediente e amoroso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizade, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e glorioso, contra o mal eu lutarei. Serei sempre corajoso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar, mas eu quero mesmo é isto, a Jesus ligado estar, a Jesus ligado estar, a Jesus ligado estar. Amém. Não é Stari, né? É Como é que Stari. errou, Filó? Ela te atrapalhou toda. Ixi. Ai, me atrapalhei, né? Porque Precisa são aposentar, viu? tantas Precisa assinar São estrofes. tantas estrofes, Precisa aí assinar a ela errou. aposentadoria, tadinha. São tantas Não, estrofes. Ela tem já mais fez. CBF ainda pra Ela tá fazer. fazendo a Bom, vamos lá, né? Zé, está pronto para fazer as perguntas? pergunta, mas tem que contar a história primeiro, né? Eu preciso anotar durante as É histórias. claro, eu vou contar a história agora, a última história da IBF. Vou contar. E o Zé, ó, vai anotar ali as perguntas, a Filó também. Sim, E sim. depois eles voltam para fazer a gincana com vocês. Quero saber se vai ter trabalho manual, Ziz, hoje. Hoje não. Não? Não, porque hoje é o último dia, né? Então a gente Gente, essa terminou. CBF passou muito rápido. Passou muito, Eu não acredito muito, que já é o muito, último dia. muito rápido. Vamos lá, pessoal, vamos para nossa aula agora. E não fiquem tristes, porque a IBF vai acabar. Porém, lembre-se que a gente já tem live na terça-feira. Terça-feira eu começo uma história missionária, Deus permitindo. Nós começaremos uma história missionária com 5 ou 6 capítulos, tá bom? Aquela que Depende. você sempre chora no final? Ai, Sempre chora, Filó. Para Sempre com essa chora. conversa que sempre chora. não, as duas últimas eu não chorei. Sei lá. A última eu não chorei, a última. Filó, agora você contar a história, terça. Deixa eu vou te contar, tá bom? Não, é dona Ó, Érica. então tá bom, pessoal, o Zé e a Filó vão ficar ali quietinhos anotando Bora, Filó. e eu vou Zé, mudar o cenário. Meu Zé. Cadê meu book? Não, meu papel não Seu Cadê meu book papel? aqui. Vai começar a história, conectando agora. Eu te empresto um papel. Tá bom, Peraí. obrigada. Tchau. Sim, nós já saímos da cena. Hoje tá tudo torto aqui, gente. É, tá uma coisa de doido aqui hoje, viu? Gabi, me ajuda aqui, ó. Não tá vendo de novo? Não, tá. Vira o computador aqui de baixo. Isto. E depois você me ajuda a virar de novo, tá? Porque ele tá torto. Pronto! A gente tava no começo da outra live, antes de interromper,
nós falamos o versículo. Gabi, você joga de novo os versículos, por favor? A Gabi vai colocar de novo. Lembrando ali no Instagram, se você está acompanhando, quando cair a live, a Gabi começa de novo, tá? Então não saia daí, porque o Instagram tem um horário, né? É o microfone. Aí. Muito bem. Ao vivo tudo acontece, viu, gente? Então, se cair o Instagram, fica por aí para conectar de novo. Vamos lá no versículo? Mateus 5:44. Ó, só lembrando, né? Esqueci de falar. Quando começa a aula bíblica, não tem mais nenhum comentário aí não tem mais nenhum comentário aí no chat. Todo mundo para, sem carinhas, sem nada disso, tá bom? Desliga a caixa, fazendo um favor. Tá dando um barulhão. Acho que é pronto. Ou desliga os microfones. Aê! Às vezes acontece. Mateus 5:44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. O mundo não ensina isso pra gente. O mundo ensina que a gente deve pagar o mal com o mal. Mas Deus ensina que a gente deve pagar com o mal com o bem. Então, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Bom, depois da vitória que nós vimos ontem, né? Depois da vitória de Davi sobre Golias, Davi lutou contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele não era capaz, ele não tinha nem tamanho, nem habilidade, nem capacidade para isso, mas Deus lutou através dele, né? Vimos que ele encravou lá aquela pedrinha, o gigante caiu, ele cortou a cabeça do gigante e o povo de Israel venceu então a batalha contra os filisteus. Depois disso, o povo ficou tão feliz com Davi, o rei Saul ficou tão contente com como esse menino era corajoso e tudo que ele fazia dava certo, ia bem, que ele então decidiu chamar Davi para morar lá no palácio. Agora, você se lembra que o rei tinha prometido riquezas, a filha em casamento e a isenção dos impostos. Eu acho que o rei deve ter esquecido dessas promessas, porque ele demorou um pouco, um bom tanto para dar a filha dele em casamento para Davi. Talvez porque Davi era muito menino ainda, era muito moço, né? E precisou esperar um pouquinho. E sobre as riquezas eu também não sei se ele deu, porque Davi tinha uma família muito humilde. Mas pelo menos ele convidou, ele chamou, ele pediu autorização para o senhor Jessé e ele levou Davi para morar dentro do palácio, para ficar lá. Né? Davi já ia de vez em quando lá para tocar, quase que eu fiz violino, né? Para tocar a harpa. Davi já ia. Mas agora Saul queria que ele ficasse lá, morando dentro do palácio. Pessoal, como nossa live caiu e começou de novo, compartilhe, porque às vezes outras pessoas não conseguiram voltar para a live, tá bom? Então compartilhe aí com quem você tinha compartilhado para que todos possam assistir. E quando Davi foi morar lá no palácio, ele ficou muito amigo de Jonatas. Jonatas era o filho mais velho do rei Saul. Jonatas também era um homem de guerra, um homem temente a Deus, um servo, um homem justo e se tornou um grande amigo de Davi. E mesmo que Jonatas sentia, ele sabia que Davi possivelmente seria o próximo rei, porque Jonatas sabia que Samuel já tinha dito que Deus tinha rejeitado seu pai e que ninguém da família de Saul ficaria no trono. Então Jonatas sabia que ele não seria o rei quando seu pai morresse. E ele sentia que era Davi que era esse ungido do Senhor para ser o rei. Jonatas se apegou muito com Davi, eles eram grandes amigos, e Jonatas em nenhum momento sentiu ciúmes ou inveja de Davi. Ele poderia ter ficado bravo, né, e ter pensado assim, eu vou acabar com esse Davi, eu vou assumir o trono do meu pai quando ele morrer. Mas não, de maneira alguma. Ele amava Davi e ele até deu de presente, presta atenção, ele deu de presente a sua capa real,
Olha que chique, olha, ele colocando em Davi, ele deu a sua capa real, ele deu a sua espada e ele também deu o seu cinto. Olha só, ele deu a capa, a espada e o seu cinturão, ou melhor, a sua couraça, que não tá aqui agora, né? A sua couraça, a sua armadura. Então ele deu 3 coisas para Davi: a capa, a sua couraça, né, ou armadura, e a sua própria espada. Olha só, e eles ficaram muito, muito amigos. E o rei Saul, ele viu que tudo que Davi fazia dava certo. Olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel 18, versículo 14. Davi tinha sempre bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Tudo que Davi fazia dava certo, porque ele era bom? Porque ele era maravilhoso? Não, porque ele era conectado com Deus. Ele tinha Deus como primeiro lugar da sua vida, ele ouvia a voz de Deus, ele orava, ele falava com Deus, ele louvava a Deus e ele obedecia exatamente a palavra de Deus. Davi era conectado com Deus. Por isso que tudo que ele fazia, ele tinha bom êxito. Ele tinha um bom empenho, um bom desempenho, né, na verdade, bons resultados. E todo mundo via isso. Então, o que Saul fez? Saul não era bobo, né? Saul colocou Davi para ser chefe, para ser líder do seu exército, mesmo ele sendo ainda bem jovem. E Davi, então, foi para muitas batalhas e venceu muitas batalhas. E era costume naquela época de que quando o exército voltava, né, das batalhas vitorioso, porque quando eles perdiam, muitos homens morriam, né? Mas quando eles voltavam vitoriosos, era costume que as pessoas saíssem nas ruas tocando pandeiros, cantando, dançando, louvando a Deus. E as mulheres, então, numa das batalhas que Davi voltou contra os filisteus, as mulheres começaram a cantar. Eu não sei que melodia que elas cantaram, vou fazer aqui como um grito de guerra, tá? Elas começaram a cantar assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando o rei Saul escutou que as mulheres e as pessoas, as crianças estavam cantando que ele tinha matado 1000, né? Era um bom feito, mas que Davi tinha matado seus milhares, né? 10.000. Ele que já estava tão atormentado, lembra que ele ficava atormentado e Davi precisava tocar harpa para ele? Ele ficou muito irado, muito revoltado, o seu coração se encheu de inveja, e a inveja é um pecado horrível, todo pecado é horrível, né? Mas a Bíblia fala que da inveja outros pecados aparecem. A Bíblia fala que a inveja deixa a pessoa doente, fisicamente. A inveja apodrece os ossos. Olha que interessante, Provérbios 14, algum versículo lá fala isso. A inveja apodrece os ossos. E da inveja vem outros pecados. Da inveja vem o ódio, a raiva, né, o rancor, o ciúme. E tudo isso foi brotando ali no coração de Saul. E ele foi ficando cada dia mais irritado com Davi. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui na história e te falar uma coisa. A inveja é pecado, né? Mas pecado não é só inveja. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Deixa eu pegar aqui o livro do Zé. O Zé sempre me empresta o livro dele. A Bíblia fala que o pecado, então que é tudo que eu penso, tá vendo? Tudo que eu penso, que é inveja, não é um pecado que as outras pessoas veem. É algo que está lá no seu pensamento. A raiva, o ódio, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. A Bíblia fala que eu e você somos pecadores. Nós também somos invejosos muitas vezes, ciumentos, orgulhosos. Às vezes mentimos e outras coisas. Mas sabe o que é o pior disso?
Porque a Bíblia fala que o pecado, ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa, sabia? Sabe qual é a recompensa do pecado? A morte. Mas essa morte que a Bíblia fala em Romanos 6:23 não é só a morte que todo mundo vai morrer um dia. Chama separação. É a morte que é separação eterna de Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o dono do universo. Jesus está lá no céu construindo nossas moradas, as ruas de ouro. Por isso que a primeira página do livro Sem Palavras é amarela. Porque ela lembra do ouro, o tanto de ouro que tem lá no céu, na Nova Jerusalém, que um dia aquele que é salvo vai habitar. Mas a Bíblia fala que a recompensa do pecado é a morte, é a separação eterna. É exatamente assim que o versículo fala, ó. O salário do pecado é a morte. Você pode traduzir assim, ó. A recompensa do pecado é a separação eterna de Deus. É verdade. Então, todos nós, quando nós nascemos, igual Saul, invejoso, nós nascemos pecadores. E não é só a inveja que nos separa de Deus, é qualquer outro pecado. Desobedecer a mãe e o pai, desobedecer a professora, fazer as coisas mal feitas, deixar de fazer o bem, como nós já aprendemos também. Então, nós nascemos pecadores e nós nascemos separados de Deus. E a nossa recompensa por causa do pecado é a separação eterna de Deus. Mas graças a Deus o versículo não para aí. Ele fala assim, ó. O salário do pecado é a morte. Mas tem um mas o dom gratuito. O que é dom gratuito? É um presente, porque é que se é gratuito é que você não tem que pagar, tá bom? É de graça. O presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós nascemos sim pecadores, mas essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. E a Bíblia fala que se você crer, atenção, adultos, crianças, qualquer pessoa que estiver assistindo a live, que ainda não entendeu o Evangelho, você entende que é pecador. E eu não preciso provar que você é pecador, porque você sabe que é pecador. Até uma criancinha sabe que é pecadora porque ela faz coisas que ninguém ensinou para ela. É a natureza dela. Ela mente quando ela começa a falar, ela faz birra. Nós nascemos pecadores. Mas Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu por nós. E a Bíblia fala assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvo do quê? Disso aqui, ó. Da morte eterna. Essa é a recompensa pelo pecado. Mas se você receber Jesus como seu salvador, ó, tá livre, tá salvo. Lembra do resto do versículo? O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que a gente é salvo. Te faço um convite agora. Se você não sabe me dizer, tia Érica, se eu morresse agora, eu não sei se eu iria para o céu, é porque eu não sei se eu estou separado de Deus ou se eu sou salvo. Se você não tem certeza, confesse agora, creia que Jesus morreu e ressuscitou e agora com a sua boca confesse a Jesus, fala assim para ele, Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um pecador, nesse momento eu te confesso como meu único salvador. E o versículo fala, mas o presente de Deus é a vida eterna e você vai ganhar esse presente de Deus, a vida eterna, pela fé, amém? Faça isso agora, tá bom? Depois você volta para a live, mas faça isso. Não deixe para amanhã, porque a gente não sabe que dia que Jesus vai voltar. Pode ser que ele volte hoje ainda, enquanto a gente está fazendo a live. Pode ser que ele volte amanhã, pode ser que ele volte daqui a alguns anos. Nós não sabemos. Fique preparado, fique pronto. Amém? Vamos lá. Saul ficou tão irado com Davi, que uma das vezes que Davi estava tocando a harpa lá no palácio para tentar acalmar o rei tentou matá-lo. Olha aí, ó. O rei jogou uma lança contra Davi e se Davi não desvia com rapidez, ele seria atingido por aquela lança e seria morto. O rei estava ficando cada dia mais biruta, mais revoltado, mais irritado com a presença de Davi.
Até o filho dele foi falar com ele: pai, o que Davi te fez que você tá tão assim irado? O senhor não lembra que ele nos livrou dos filisteus, encarando Golias, que ninguém quis lutar? Pai, pare de perseguir Davi, pare com isso. E o pai sempre falava que ia parar, mas ele não parava. Uma outra vez, uma segunda vez, ele quase matou Davi novamente, jogando a lança. A coisa foi ficando tão complicada, que o próprio Jonatas falou para Davi: meu amigo, eu acho que você vai ter que ir embora daqui, porque o meu pai, ele quer te matar. Ele não consegue se controlar quando ele te vê. Ele não consegue se controlar quando ele pensa que ele pode perder o trono para você. Ele não consegue. Eu acho que vai ser melhor você fugir. E então, naquele dia, os dois, Davi e o Jonatas, combinaram que se acontecesse qualquer coisa com a família de Jonatas, Davi tomaria conta da família de Jonatas. E o contrário também. Se acontecesse qualquer coisa com Davi, Jonatas cuidaria da família de Davi. Os dois eram muito amigos e os dois então fizeram este acordo de um cuidar da família do outro caso acontecesse alguma coisa. Nessa época, Davi já tinha se casado com Mical, a segunda filha do rei Saul, Mical. E a própria esposa dele, a filha do rei Saul, disse para Davi, o seu marido: olha, você precisa fugir, porque eu escutei que meu pai vai te matar nesta noite. Então Mical, ela providenciou uma maneira de Davi fugir do palácio. Ela enganou ali os guardas e até mesmo o seu pai, e ela conseguiu tirar Davi do palácio. E Jonatas também, né, falou para ele: fuja, porque meu pai quer te matar. E ele então fugiu da presença ali do rei. E a partir disso, Davi ficou muito tempo, eu não sei te falar por quanto, se foram meses ou até anos, ele ficou fora da sua casa, fora da sua cidade, longe da sua família, por causa dessa loucura, dessa inveja que deixou o rei Saul a ponto de ficar louco. Por isso que eu falei que a inveja é terrível, que ela até apodrece os ossos, né? Porque ela causa outros problemas. Por causa dessa inveja, Davi ficou longe da sua casa, da sua família, da sua cidade por muito tempo. E sabe, alguns homens foram se unindo a ele. Ele chegou a ter o seu próprio exército com 600 homens. Homens que também eram pobres e não tinham casa. E ele os treinou e eles se tornaram então os valentes de Davi. Você sabia disso? Olha só, eles seguiam Davi porque sabiam que Davi era um homem de Deus, um homem que tudo que fazia dava certo. Mas Deus, né, ele não promete que aqui na terra nós não teremos aflições, mas que ele vai nos dar força para vencermos essas aflições, amém? Era uma aflição que Davi tinha que passar. Muitos salmos de Davi foram escritos enquanto ele fugia de Saul, sabia disso? Muitos, ele pedindo proteção de Deus, falando que Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza, pedindo para Deus o proteger dos seus inimigos. Muitos salmos na Bíblia, quando você lê lá, Salmo de Davi, ele clamando a proteção de Deus, ele fez nesse momento enquanto estava fugindo aí de Saul e, é claro, dos outros inimigos também. Bom, acontece que muitas vezes eles precisavam se esconder em cavernas e até mesmo para poder descansar um pouco. Davi entrou então com uma parte lá do seu exército numa caverna, numa cidade chamada En-Gedi, que ficava em Israel, e eles estavam lá descansando um pouco naquela caverna. Eu nunca entrei numa caverna, você já entrou? Eu só entrei em cavernas artificiais. Mas quando você está numa caverna, quando você está no fundo da caverna, você consegue ver a luz. Quando você está na porta da caverna, você olha lá dentro e lá não tem luz, você tem que entrar com uma lanterna, né? Então você não enxerga nada que tem numa caverna. Mesmo que você nunca tenha entrado numa caverna, provavelmente você já assistiu algum filme, algum desenho que tem a caverna, certo? E as pessoas, né, não conseguem enxergar o que tem lá dentro. Davi estava lá com os seus homens, todos eles ali descansando um pouquinho na caverna, tá? Que está no interior da caverna.
estavam lá descansando. Para surpresa deles, adivinha quem chega na frente da caverna? Então, ó, pensa, eles estão dentro da caverna, eles estão enxergando a luz lá fora. Quem está fora não estava enxergando porque lá dentro estava escuro. Quando eles estão lá na caverna, eu tô enxergando direito? Ele deve ter falado para um dos homens, dos valentes dele. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? E eles... Era Saul. Saul tinha ido para Engedi. Alguém tinha denunciado que Davi estava lá. E Saul entra na caverna também. A Bíblia fala que ele foi esvaziar o ventre, né? Ele foi fazer as suas necessidades e também descansar um pouco. Ele estava cansado da viagem. E Saul entrou. Ele estava, né, sempre com muita raiva, querendo perseguir Davi. Mas ele entrou ali na caverna e ele deve ter tirado um cochilo. E quando ele estava lá dentro da caverna e o Davi e os homens estavam mais ao fundo da caverna, eu imagino que virou aquela confusão e todo mundo falando baixinho, né? É agora, vamos aproveitar, vamos matar quem está nos perseguindo. É legítima defesa, Davi, não é crime, mate o rei, vai lá, Davi. E todo mundo torcendo para Davi executar o Saul e assim ele poderia ficar livre e assumir o trono. É um plano magnífico, né? Não. Lembra que a gente aprendeu no primeiro dia que é insensato quem não faz a vontade de Deus? A Bíblia fala que a gente deve respeitar as nossas autoridades e ninguém poderia tocar naquele que é ungido do Senhor. E Saul, embora fosse desobediente a Deus, lembre-se, ele foi escolhido rei por Deus. Deus ungiu. Então Davi, que era muito conectado com Deus, sabia muito bem a lei de Deus e a sua palavra, falou para os homens, de jeito nenhum. Ai de mim fazer alguma coisa contra o ungido de Deus. Deus tem o plano dele. Se ele quer que eu seja rei, um dia Deus vai tirar a vida de Saul e eu vou ser, mas não vai ser por minhas mãos. Eu não vou matar Saul de jeito nenhum. Eu imagino que alguns dos valentes devem ter dito, né? Então deixa que eu vou. E ele disse, não, ninguém vai fazer nada contra o rei. Tudo isso, toda essa confusão dentro da caverna. Eu queria estar lá para ver, né? E aí Davi vai bem quietinho, perto de onde o rei Saul tá. E ele corta a beiradinha do seu manto, só um pedacinho. E a Bíblia fala que Davi até depois ficou arrependido de ter cortado o manto de Saul. Olha como ele era um homem mesmo segundo o coração de Deus. Ele amava Saul, embora Saul tivesse o perseguindo. Quando Saul acordou, saiu da caverna, Davi também saiu um pouquinho depois dele e gritou, ó rei! Ó rei! Talvez ele tenha gritado que todo mundo gritava, ó rei, viva para sempre, né? Que era a saudação ao rei. E o rei olhou para trás e o rei não podia acreditar. Davi estava no mesmo lugar onde ele estava. E aí Davi balança aquele pedacinho de pano e fala, aqui rei, hoje eu poderia ter te matado, mas eu poupei a sua vida por amor a Deus, por amor até mesmo a você. Aqui, tá vendo? Eu não tenho nada contra você. Pare de me perseguir, por favor. E Saul ficou quebrantado e falou, ó Davi, sim, eu vejo que você não quer o meu mal. Eu te prometo que não vou mais atrás de você. E Saul foi para sua casa com todos os seus 3.000 homens e Davi continuou ainda fora da cidade dele com os seus 600 valentes. Fez muitas outras batalhas, andou muito para lá e para cá. E por algumas semanas, Saul não perseguiu mais Davi. Mas foi passando o tempo, Saul não tirava, né? Aqui, ó. Saul não tirava Davi da cabeça. Ele não podia se conformar que ele perderia o trono para Davi. E olha que Deus nem tinha falado para ele uma data, nada disso. E ele ia perder o trono não é porque Deus era ruim, não, mas foi porque ele escolheu pecar. Tá vendo como a gente escolhe as coisas? Davi
na emoção, poderia ter matado Saul, mas ele não estava agindo com emoção. Ele estava agindo com o que é certo. Quem sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. A gente também aprendeu esse versículo. Uma outra ocasião, então, depois de alguns meses, Saul reúne seu exército. Vamos atrás de Davi novamente. E eles vão atrás de Davi, numa outra cidade. Mas Deus também avisa Davi. E Davi consegue achar Saul antes que Saul achasse Davi. Eles estavam todos acampados num vale e Davi achou o lugar do acampamento do exército. Quando eu falo acampamento, não é que nem o acampamento da igreja não, tá? Era um lugar onde eles colocavam, deixavam suas armas e descansavam, revezavam. Alguns soldados dormiam, outros ficavam acordados e depois eles revezavam para poder seguir viagem, porque eles estavam à caça, à procura de Davi. E Davi não tinha feito nada, hein? Olha só, que coisa. Bom, Davi sobe numa montanha e acha, então, o lugar onde Saul está acampado com o seu exército. Davi pede a ajuda de um dos seus valentes e eles descem à noite, enquanto eles estão dormindo. Mas mesmo à noite deveriam ter guardas acordados. E quando eles descem, para surpresa deles, todos estão dormindo, inclusive o capitão do exército, Abner. Inclusive Abner, que deveria estar lá, de olho no seu rei, cuidando do seu rei. Mas até Abner estava dormindo. E mais uma vez, então, Abias, que era o ajudante de Davi, falou: é agora, Davi! E ele até usa Deus, ele fala assim, Deus te entregou Saul nas suas mãos. Isso só pode ser de Deus, não é coincidência, Davi. Pega, e tinha, a lança de Saul. Saul estava dormindo, a lança dele estava ao lado, enfiada na terra. Eles viram toda a cena. É agora, Davi, pega a lança, mata ele, ninguém nem vai saber que é você. Parecia algo vindo de Deus. Crianças, adultos, Deus, ele não pode se contradizer. Não existe confusão em Deus. Se ele fala uma coisa para a gente fazer, ele não vai falar outra depois, ao contrário. Se ele fala obedecer ao seu pai e à sua mãe, ele não vai te dar uma ordem, então agora você pode desobedecer. Certo? Se ele fala para você, quando crescer, não se casar com alguém que não é de Deus, que é alguém que também crê, é filho de Deus, não fala assim, este moço ou esta moça foi Deus que me deu. Não, Deus não vai te dar algo que tira você da presença dele. Deus não vai te dar algo que faça você ficar desconectado com ele. Então, não era de Deus isso. Não era. Poderia até ser uma tentação. E olha que interessante, Davi poderia ter agido pela emoção, né? E Abias falando na orelha dele, vai Davi, a lança tá aí, tá todo mundo dormindo, aproveita, acaba com a nossa tortura, mata logo esse Saul e a gente vai poder voltar para nossa casa, para as nossas famílias, vamos logo, vai Davi, foi Deus que te deu. Davi poderia ter agido na emoção, mas não, ele pensou. Porque você tem que decidir fazer o certo. Amém? Não é assim, eu fiz porque eu não pensei. Então é pecado você não pensar. Tem que pensar sim. Tem que pensar no que é certo, no que é errado. Davi parou e falou para Abias, fica quieto. Não. Nunca eu vou mexer no ungido do Senhor. De maneira alguma eu mexeria, eu tocaria, eu faria mal àquele que o Senhor Deus ungiu. Agora, Davi também não era ungido do Senhor? Sim. Saul não queria matar também o ungido do Senhor? Sim. Tá vendo? Por isso que eu não posso justificar os meus erros nos erros dos outros. Davi poderia falar, eu vou matar ele, porque ele é ungido, eu também sou ungido, e Deus vai me perdoar porque ele tá me perseguindo, é ele que quer me matar, então eu acabo com ele logo. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Então Davi parou, ele pensou, e é isso que eu e você temos que fazer quando a tentação vem. A gente cantou hoje, não. Pro pecado eu digo não.
mas eu tenho que pensar. Sim, para Jesus eu digo sim. E foi isso que ele fez. Ele falou, Abias, não, nós não vamos tocar no ungido do Senhor. Ele pegou a lança e ele pegou um jarro de água que estava ao lado de Saul, que era de Saul, e os dois saíram quietinhos do acampamento e voltaram lá para a montanha. Quando eles chegaram lá na montanha, Davi gritou, Abner! Abner! Abner deu aquele pulo, né? Sabe quando você acorda assim no susto? Deve ter acordado, pegou a lança, olhado assim do lado. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí olharam, Abner! E ainda Abner leva uma dura de Davi. Você deveria estar acordado, cuidando do seu rei. Que isso, Abner? Você, o capitão do exército, tá aí dormindo. Quase que seu rei foi morto. Alguém foi aí e, pegou a lança do seu rei e pegou o jarro do seu rei. Abner deve ter abaixado a cabeça com tanta vergonha, porque ele não estava protegendo Saul. E quando Saul falou, é você, meu filho? Olha, chamou Davi de meu filho. Nessa hora, Saul se quebranta, chama Davi de filho e diz para ele, olha, porque você poupou a minha vida, eu vou parar de te perseguir. E ele realmente, depois disso, parou de perseguir a Davi, porque Davi poupou a vida de Saul. É isso que Deus quer fazer comigo, e ele já fez comigo, graças a Deus, e quer fazer com você. Ele quer poupar a sua vida, ele não quer que você fique separado eternamente. Ele quer te dar a vida eterna, amém? Então eu quero te fazer uma pergunta. Se você ainda não tem certeza de que você ganhou a vida eterna, Deus quer poupar a sua vida. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que você fique longe dele. Confesse Jesus com a sua boca e aceite ele no seu coração. Faça essa oração agora. Fala, Senhor, eu confesso Senhor Jesus como meu Salvador. E é uma vez só, viu? Se você já fez, não precisa fazer de novo. Porque quando a gente ganha a vida eterna, já está falando, a vida eterna é para sempre. Você não vai perder nunca, tá? É algo que Deus te dá, não é você que consegue. Deus dá para você e ele não tira, porque Deus não faz confusão. Se ele te deu, vai ficar para sempre. E vou fazer a pergunta para você que já é salvo. A sua vida e a minha vida também são muito preciosas para Deus. Deus, ele nos salvou. Se você já tem certeza da salvação, que nem hoje uma criança de 8 anos aceitou Jesus e me contou, amém. Deus poupou a sua vida, você é muito precioso, você é muito preciosa para Deus. E Deus quer te recompensar também, e Ele quer te abençoar. Mas para que Ele possa fazer isso, você tem que estar conectado com Ele a cada momento. Igual a gente canta aqui na hora do apito, a cada momento você tem que estar conectado. Você precisa sempre colocar Deus em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, pedir coragem e forças a Deus para que você possa fazer como Davi, dizer não. Depois disso, Saul realmente não perseguiu mais a Davi. Chegou um momento que Saul verdadeiramente morreu pelas mãos de inimigos, mas não de Davi. E Davi foi aclamado rei como Deus tinha prometido. E se você quiser saber mais dessas histórias, leia o livro inteirinho de 1 Samuel e depois 2 Samuel, que conta como o rei Davi foi aclamado rei por todo Israel. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua preciosa palavra. Ajude agora, Deus, nesse momento, que se alguém ainda não tem certeza da vida eterna, ainda está separado de Deus, ainda tem como recompensa a separação, a morte, ajude que essa pessoa possa entender que o Senhor Jesus já pagou o preço e basta que ela confesse Jesus como seu Senhor e Salvador e peça perdão dos seus pecados. Ajude, ó Deus. E para aqueles que já são salvos, que o Senhor nos ajude a sempre estarmos conectados contigo. Ajude que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida, que eu possa ouvir a sua voz, obedecer ao Senhor, colocar ao Senhor o tempo todo para que eu possa dizer não para o pecado e sim para as coisas do Senhor.
Abençoe cada criança, cada adulto que está ouvindo, que todos possam fazer essa decisão também, de colocar o Senhor em primeiro lugar e obedecer em tudo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lição, hein? Que lição preciosa para minha vida, né? E para a sua também, com certeza. Se foi uma bênção para você, agora pode voltar a escrever no chat. Coloca aí, amém, amém. E agora vamos para a nossa gincana, né, pessoal? Porque afinal de contas, hoje é o nosso último dia e a gente precisa terminar. Vamos virar aqui então, Gabi? A Gabi vai me ajudar a virar aqui primeiro, depois ela vira ali o Instagram. Vira o computador aqui, porque hoje eu não sei por que ele ficou tortinho. Acho que ele tá ao contrário. Aí, vamos pra lá. O computador tá cansado, dona Érica. Ele cansou da IBF? Ele cansou da IBF, o computador também cansa, Filó. Acho que não, acho que não. Eu entendo me conectado amém. agora, depois desse IBF. Vamos lá, né, Tá gente? Ó, cansado. vem umas perguntinhas muito legais da história, hein? Tem mesmo? Mas Legal. antes, então, das perguntas, vamos chamar o Gui, para o Gui Sim, fazer sim. o apito mágico. Quero que o Gui apareça, quero que Não o me Gui deixa apareça. com a boca aberta, Gui! Vamos O Gui ver, vem vamos ver se o aqui. Gui vai aparecer. Fala uma boa noite aí, Boa Gui. noite. Gui. E tá com um topete legal, Gui. Gostei desse topete. Chique de Gui óculos. vai Vamos ficar fazer ali um do topete lado. desse de mim também, dona O Érica. Gui vai ficar ali do lado. Você não tem jeito de fazer topete, Eu não, queria velho. fazer um topete igual ao do É, Gui. você tá precisando mesmo que tá caindo no seu olho, Eu né? não. Agora, na IBF, eu vou fazer um look novo. Eu acho que o Zé tá precisando cortar o Eu cabelo, vou fazer um né? new look, Filó. Ai, Eu vou. Vamos lá, que bom que vocês estão todos aí. A gente tem gente da Bahia, de Catalão, lá de Pontal. Oi, Edu, Ana Laura, que bom Pontal? ter vocês. É, Pontal na Pontal. internet? Sertãozinho. Nossa. Sertãozinho, Catalão, Goiás. Ah, que saudade que eu tô de Catalão, viu? Querendo Catalão. voltar lá em Catalão. Catalão. Você lembra? Que Catalão. o Zé nunca foi. Não Não, lembro eu ia de falar, você Catalão, lembra, não. Zé, que a gente foi em Catalão, mas eu acho que o Zé não foi. Quem nasce em Catalão, o que é, Filó? Catalães? Ah, Catalão? coloca aí, Não sei, Ana, pra gente, quem nasce em Quem Catalão. nasce Isso, lá não de sei, Catalão. essa eu não sei. E é bom Entendi. ver os irmãos aqui de Ribeirão. Vamos lá, então, lá do colégio, da igreja. Ai, que saudade de todo mundo, né, Filó? Ai, eu tô com muita saudade. Sim, eu tô com saudade do pastel de vento da escola. Que pastel passa de direito. A gente tem pastel de doce de leite. Ai, que delícia, que fome. Vamos lá, Gui. Gui, fica aqui pertinho. Vamos Vamos lá, então. Ai, ai, Ó, ai. a cada momento aqui é uma brincadeira agora, mas é de verdade, uma brincadeira de verdade. A cada momento a gente tem que estar na presença de Jesus. Vamos lá? Eu não vou fazer direita, não, Filó. Eu não vou ser. Eu não tenho que a gente Vamos vai lá! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho. Eu não aguento. E andando com Cristo, e andando pelo caminho, e andando com Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eles esperam abrir a boca. É, faz de propósito. Eles esperam eu baixar, aí eu fico aqui que eu não sei se eu consigo Dona voltar. Érica trava aqui, não pode fazer isso com a Dona Érica, Vou te ela pegar trava. aí, Gui. Ei, Gui, vou te Depois dos contar, hein? 30 pessoas não é a mesma coisa, o Gui. Ai, ai, ai. Ó, antes da gente ter as perguntas, quero cantar mais uma música. Vamos Mas cantar a música do volta Golias? Na terça. Ai, do Golias, do Golias. Eu Ai, do Ó, o Golias, pessoal não. já tá todo animado ali no Instagram, Zap Zap. Não, eu não gosto. Zap, Eu não zap. gosto do Golias, depois que eu soube que ele era pobre.
Pobre Golias. Não, ele não era pobre de dinheiro, ele era pobre porque ele não tinha Deus no seu coração, ele não bom. cria em Deus. Assim, ai, pobre, coitado. Vamos bom. lá, pessoal, cantar Pobre Golias. Por que Pobre Golias? Porque ele pensou que ele era mais forte, mas quem é mais forte é o Senhor dos Exércitos, amém? Sim, sim. Filó, me ajuda, hein? Canta bem bonito, hein? Vamos lá. Pobre Golias pensou que era mais forte quando foi com Davizinho combater. Pobre Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um rio, o Senhor 5 pedras da vizinha apanhou. E armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história, um grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um rio, o Senhor 5 pedras da vizinha apanhou. E armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história, o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Legal, foi Davizinho em nome do Senhor. Amém! Ai, essa música é empolgante. Um beijo pra Lina que tá acompanhando a gente. Um beijo pra Dona Cida e pro Fernando. Sim. Mua! Beijo pro... Não, Cida, beijo pra estamos Cida orando. e pra Lina. Orando pela sua saúde, tá bom? Beijo pra Dona Cida e pra Lina. Pro Fernando não vou mandar beijo, não. Não. Tá caindo aqui. Um beijo Vamos pro lá. Nanã. Zap, Instagram, lá todo mundo Olha, orando. Dona Zap, zap. Filó, eu quero saber quem vai ganhar, Filó. Todo mundo! Eu quero saber. Gostei. Vai Eu vou lá! fazer- Hoje quem vai começar? Eu Você vou ou a fazer uma Filó? CPI nesse placar aí, Filó. Ô Zé, quem começa eu ou você? Quem que quer começar hoje? Não, as damas. Ah, Então, que bonitinho. Muito Filozinha, primeira pergunta. obrigada. Todos estão preparados? Vamos lá, pessoal, ó. Vamos lá. Digitando Atenção. direitinho aí. Vamos lá. Vamos, Instagram, vamos, Instagram. Como se chamava o filho de Saul que ficou muito amigo de Davi? Fácil. Facinho. Como se chamava então o filho de Saul, amigo de Davi? Ficou aquele que ficou muito amigo. Vamos lá, começou lá, hein? Pessoal do Instagram então. Primeira pergunta aqui da Filó, ó. Como se chamava o filho de Saul que ficou muito amigo de Davi? Vou dar pista. Não é de Davi. Jonas. Não é Eu vou dar Jonas. pista, eu vou dar Opa! pista. Aqui agora a Andréia e a Esther Dara, a Esther Mourão, tudo da equipe da Filó, hein? Cadê o Instagram? Tudo da equipe da Filó. Responderam. A Esther respondeu certo. Amém. Jonathan! Ponto pro Zap, ponto pro Instagram. Nós vamos ganhar isso aí, Isso, pessoal. Sara. Aí, muito bem. Todo mundo que respondeu Jonatas, não Jonas. Jonatas, tá certo. Será que eu falei Jonas na história? Não, falou acho que certinho. falou O certinho, pessoal sim. confundiu. Porque- O pessoal confundiu. Quando eu tô contando a história de Confunde, Jonas, eu falo confunde. Jonatas, eu faço confusão mesmo. Mas eu não fiz não, né? Então tá bom. Pergunta número 2, Vai lá, Zé. Número 2. Lembra aí, Filó. Oi, Cecília. Cecília tá Ô, Filó, assistindo. lembra que se empatar é por ordem alfabética, Vitória.
Então é Instagram que ganha. Não, nada disso. É Filó. É. É de Filó. O Não. resto é Zé. É Zé é o último. Não, mas é José. É antes Filó. do correto, Vamos lá, né? Zé. Vai. Manda a segunda pergunta aí. Não, Filó, Falei, não tem Jonas, mexer nas obrigada, regras, não. Isaías. Vamos lá. Ó, peraí que vocês têm que mandar um beijo pra vó Cleide, que ela tá assistindo lá com a Júlia. Um beijo, dona vó Cleide! Cleide. Um beijo pra vovó Cleide. E manda um beijo pro Vovó tio Cleide Ronaldo também. Vai. Um beijo. Não vou mandar, Ronaldo, não. Não vou mandar nada porque. Manda um pro tio abraço, Ronaldo, então, não. Um pelo abraço pro tio menos. Um abraço eu mando. Um abraço. Mas eu não consigo abraçar ainda. Não, Meu braço é muito Não pequeno. pode. Ai, Zé, coisa feia. Vai lá, Ai, Zé. tio Ronaldo. Pergunta número 2. Vamos lá. Pergunta 2. O que Jonatas deu de presente para Davi? Ixi, essa ó. Jonas, você tá dando sotaque também aí? Ó, são 3 respostas. O que Jonatas deu de presente para Davi? Não tem Não tem vó, não. Dá outra Não tem, dica. não. Isso aí é para confundir a equipe Zap Zap, meu filho. Dá outra dica. Não. É para confundir. Galera, Confundir pode. se Eu alguém sei que responder você no já Instagram, sabe. você fala, tá? Olha, deixa eu ver aqui, já tem uma resposta. coisas. Ele deu sua capa, sua espada, tá faltando uma. Opa, a Andréia já respondeu. A espada, a couraça, não é cinto, tá faltando uma. Não. A Esther Mourão, a capa, a espada e a armadura. E o Isaías também, deixa eu ver. E a Duda respondeu a couraça. Aí, Então, Duda. ponto! Zap, Zap, Por favor, maestro, na Instagram! ordem alfabética. É isso aí, pessoal. Ele deu a É capa. de Filó, hein? Ó, vamos dar a resposta que todo mundo tá escrevendo agora, ó. Capa, espada e armadura. armadura. Quem escreveu essas 3 tá certo! E palmas para todos que Palmas! acertaram. Vamos lá. Pergunta número 3, Filó. 3. Por que Davi teve que fugir da sua casa e da sua cidade? Boa pergunta. Boa pergunta. Por que ele teve que fugir? Não, Zé! Eu vou Criança, não liga tomar pro Zé, água não! Então, eu tô dando Por que ele pista, tô precisou dando fugir? pista. Não, mas não tem essa pista. Qual que é a pista, Zé? Ó. Olha, já tem gente respondendo, ó. Vamos ver, já tem uma resposta da Esther Pereira. Aí. Porque Saul queria matar Davi. Pronto. A Duda, porque o rei queria matar Pronto, Davi. ponto pra nós. A Carol Pode só ir tem pra próxima. Instagram. ó. Aí, Saul- aí, A Esther olha. Dara, porque Saul queria matar Davi. Tá. É, certa resposta! Tá. Ai, meu Não dá, não. coração acelerou! O Não dá. Instagram me ponto pro Zap Então, Zap. presta muita atenção. Não dá, não. Vou falar pra eles pôr o dedo na Não, tomada. mas ó, as 3 primeiras Não, respostas Zé. foram no Instagram, mano. O que você tá falando aí, ó? Tava todo mundo Eu aí. fiquei com o coração acelerado achando que Aí ia- a resposta ia era responder. exatamente essa, porque Saul queria matá-lo, né? Saul estava irritado, queria matar. Muito bem, Julia, isso aí. Muito bem, Ana, muito bem. Eu e a avó, porque o rei Saul queria matar. Muito bem, Júlia e Dona Cleide. Muito bem, dona Agora, Cleide. Fala pergunta... certinho. Isso mesmo, tá 3-3. Pergunta 4 vem do Zé. Eu vou fazer com alternativa, Piló. Ah, Quantos homens formavam o exército de Davi? Alternativa A, Isso é boa. 500. 500. Alternativa B, 600. 600. Alternativa C, 700. 700. Olha que 500, direitinho. 600 ou 700? Quero ver quem vai acertar. Quantos homens formavam os valentes de Davi? Ó, para de ficar fazendo Oh, já tem resposta. resposta Eu não tô lá. fazendo nada não, Zé. E as primeiras respostas são. Ó, as primeiras respostas são do Zap Zap. Ah, tem uma do Instagram também. Todo mundo acertou. 600! Ponto pro 600. Instagram, ponto pro Zap Zap. Aí, Aê! Zap. Aí, Cecília, muito Vitória do bem. Instagram Não, por ordem 600. alfabética. Sim, Muito já te bem. falei, se for por ordem alfabética, eu ganho. Vamos lá agora, pergunta da Filó número 5. Número 5, vamos lá. Quando Davi estava na caverna e Saul entrou, o que o Davi fez com Saul? O que Davi fez Que com o Davi Saul? lá na caverna? Na caverna.
Oi, Laísa, você entrou, Laísa. Que bom. Que bom. Tá confundindo as crianças, Dá outra né? dica, dá outra dica. Ai, ai, ai. Aquela primeira vez lá da caverna. Ele chegou, tava tudo escuro. E aí, eu não posso Ó, falar já tem mais. uma resposta aqui. Já tem resposta. Que que o Resposta Davi da fez? Esther e resposta da Duda e também da Esther Mourão. Instagram, a Esther Mourão é da Ele segunda cortou um igreja. pedaço do seu manto. Certa Eu resposta. contratei a Esther Mourão para a segunda Pro igreja. Zap, ponto pro Instagram. Eu contratei a Esther Mourão, ela é da segunda. Acho que foi da outra Isso, Esther, todo Zé. mundo que Foi respondeu, do ele, seu time. todo mundo que respondeu que cortou um pedaço do manto, certa resposta. E Muito Davi, bem, criança. olha, Davi, ele tinha tanto, ele queria obedecer tanto a Deus, ele sabia que ele não podia mexer no ungido do Senhor, que depois ele se arrependeu de ter cortado o manto. Olha só, hein? Que coisa. Tá vendo? O que a gente deve fazer com os nossos inimigos? Dá pedrada na cabeça. Que isso? Horário, ó, o versículo. Zé do céu, onde Fala- sabe quando a professora fala a vai fazer o verdade. versículo? Tô misturando as histórias. Da pedrada foi Da no pedrada? Golias. Não foi, Golias? Deve orar, né? É que ali não teve jeito, né, Zé? Foi Ali o era uma próprio do batalha Golias? mesmo. Tinha que estar É dentro da verdade. batalha, não tinha Ai, Zé, jeito. tá confundindo. Confundi as histórias. Ih, Vamos lá. ih. Pergunta número 6, agora vem do Zé. Saul voltou a perseguir Davi. E quando todos estavam dormindo no acampamento, o que Davi pegou de Saul? De saúde. Ai, de Zé. O que Fala foi que ele direito. pegou? O Que 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 Davi ele pegou? pegou do Saul? De Saul. Ele pegou quantas coisas? Pode dar uma dica. Quantas coisas ele pegou? Ele pegou duas Duas coisas. coisas. Então tem Do que ter Saúl. duas coisas. Duas coisas aí na resposta. Não foi espada. Tem que ter. Opa, alguém já respondeu. Esther Pereira. O jarro de água Sim, e a lança do rei. muito bem. Deixa Muito eu bem, ver. já pode ir para a próxima. A Encerra aí. Esther Dara também respondeu. Ai, A ai. jarra e a espada. Então, Tá. ponto pro Instagram, ponto pro Zap Zap. Por que a Esther tem mais elevado? Palmas! Olha, Ei! que a Esther tem um As que Esther? tem mais elevado. Tem pelo menos acho que 3 Esther na live É. aqui, né? Isso mesmo. Pegou a lança e o jarro Fala de pra ela parar de água. participar, Isso deixa um mesmo, pouco, a Cecília coitada. acertou, a Sara acertou, a Duda tá 6-6. Muito bem, Matheus, isso aí. Aí agora é a pergunta de quem que é agora? É, seu Da Filó. Da Filó. Da Filó. Filó pergunta. Ixi, mudou até meu nome. Filó, faz a pergunta número 7. sete. Muito bem, Julia. O que Saul fez quando viu que Davi poupou sua vida? Ai, isso é bom, hein? O que Saul fez? O que Saul fez? Não, Zé do céu! O que Saul fez quando viu que Davi não o matou? Zé, para com Isso isso. aqui é para desconcentrar a equipe do Já Zap estou Zap. vendo uma resposta Estou aqui da Esther desconcentrando a equipe do Zap Pereira, Zap. que tá certa. E a do Isaías também tá certa. Ele parou de perseguir Davi. Certa resposta. Ponto pro Zap Zap. Eu achei que eu- Ponto pro Instagram. Muito bem. Aê! Muito Muito bem. bem. Ele parou de perseguir. Ótimo. E acabaram as perguntas ou tem mais uma? Não, tem mais uma. Tem mais Tem uma. mais uma? Tem mais Então uma. vai, Zé. Tem mais uma. Pergunta. Quando é a próxima IBF? Essa é a pergunta minha. Quando é a próxima Quando é a IBF? próxima EBF? 2000. Ah, olha só. Peraí, a Ana lá de Pontal, do Edu, tá falando e chamou ele de filho. Muito bem, chamou o Davi de filho, né? Mas parou de persegui-lo. Certa resposta ficou 7-7 hoje. Empate novamente. O que é isso, Zé? A minha Agora? comemoração agora vai ser essa. Aí estão respondendo, né? Quando que é a próxima IBF? 2021. 2021. Não. Agora eu tenho uma pergunta pro Zé. Ixi, Zé. E pra Manda. Filó também. Vamos Manda lá. ver aí. Manda ver aí. A próxima EBF é só 2021, mas quando é a próxima live?
Terça-feira. Terça. Zap, zap. Que horas? Às 18 horas. Isso, os dois. A Bom, Filó tá competitiva. Bom. Muito bem. Então, a nossa próxima IBF é só 2021, mas a nossa próxima live é terça-feira. Só que as lives, presta atenção agora nessa informação e eu vou pedir para a Gabi jogar Gabi, joga essa informação aí que eu te falei, tá? Então, ó, terça e sábado são as lives do Colégio Batista, porque nós começamos de novo as aulas amanhã, né? Nós começaremos as aulas amanhã. Estão falando que é terça, estão falando que é terça. Não, não é terça, não. Eu sei porque fui eu que fiz o recado, é segunda. O pessoal lá no hospital, lá nas conversas, estava falando terça, Não Filó, é confundir, sério. porque segunda começa as aulas do Colégio Batista, mas na terça que é a live. Foi isso que o pessoal confundiu? É, Eu acho que confundiu, Então confundiu. tá bom. Então vamos explicar de novo. Ó. As aulas do Colégio Batista começam amanhã, só que a live de aula bíblica do Colégio Batista acontece 2 vezes por semana. É terça, acorda Zé, para prestar atenção no recado. É terça e sábado, sempre às 18 horas. Só que é no Facebook do Colégio Batista. Então a Gabi tá colocando aí o endereço. Vai lá já hoje, depois que acabar a live, porque senão agora você não consegue fazer isso. Por isso que você vai falar que não deu certo o link. Aquela hora o link não deu certo, porque nós estávamos numa live e vocês queriam ir para outro lugar. Então não dá certo mesmo, olha só. Tem que esperar acabar. Se você não curtiu a página do colégio, você vai lá, curte a página do colégio e coloca lá para ativar as notificações. E sempre que a gente entrar na live, às 18 horas, você recebe a notificação. Agora, aos domingos, domingo às 10h30 da manhã e domingo às 18 horas, a gente tem a live da nossa igreja, da segunda igreja. E é aqui no Facebook do Pastor Wagner, onde você está hoje assistindo a gente. E participando com a gente, né? Você não só assistiu, você participou. E você também é nosso convidado todos os domingos, às 18 horas, de manhã às 10h30. Tá certo? A Andréia tá falando aqui mesmo que a IBF for presencial, pra gente também fazer online, para que o pessoal lá de Garapava, lá de Catalão, lá da Bahia, lá dos Estados Unidos, né? Possam participar com a gente também, tá certo? Bem feito para Vamos nós, né, solicitar a Filó? EBF do ano que vem. Ó, e aí vamos combinar sobre os diplomas. Então, a partir de amanhã, eu vou começar a colocar... Ah, Gabi, coloca meu telefone também. Vocês vão ter o meu telefone pessoal, tá? Quem já é do colégio, eu já tenho um telefone que fala comigo no colégio. Eu sou chique, né, Zé? Tem 2 telefones, né? Sim. Tem o E do um Colégio Bolsonaro. Batista e eu vou colocar o meu aí também, tá É. bom? Se você precisar, você pode me contactar. E às vezes tem criança que manda recado pro Zé e pra Filó, e pode deixar que eu dou. Não dou, Filó? Sim. Não dou, Zé. Tá. Hoje mesmo eu dei É recado direitinho. pro Zé. O Zé foi convidado a fazer uma viagem lá na Bahia pra tomar banho, comer umbu Sim. e cuscuz. Sim, mas eu não vou, não. Não. Ô Zé, não, É do Zé. Ah, Fala o assim, ônibus que vai pra lá, o ônibus que vai pra lá não tem ar-condicionado, Filó. E eu tô esperando o convite lá de Pontal, tá, Edu? Pra gente. Total eu vou. Faz tempo que a gente não tem aqueles almoços tão gostosos que a gente tinha quando Pontal, vocês moravam em Pontal, Franca, né? eu vou. Não, mas você tem que ir na Bahia também. Em Pontal, Didi, eu vou. Voltar os desistes. A Bahia é Zé, muito seja longe. educado. Ele tá mudando Seja tudo os educado. Tá bom, Você tá vai de bom. avião, Zé. Você vai de avião. Ai, Não, que não vou chique, não, de Zé. avião não vou não. Esqueci, Vambora. esqueci Piló, que ele tem medo. Não, não Ai, vou que não. medo. Peraí, vamos voltar ao assunto sério. Os diplomas, a partir de segunda-feira, vou começar a colocar no Facebook. Você entra no seu, escolhe o seu e você baixa então ali, que ele vai estar em formato de foto. Você pode ter o seu diploma, você pode compartilhar, você pode colocar nas redes sociais, mostrar para todo mundo que você participou da IBF, tá certo? E aí, se você quiser um impresso, você me manda um recadinho lá no WhatsApp, tá? Porque você não vai colocar seu endereço aí para todo mundo ver, né? Você me manda um recado com o seu endereço tudo direitinho, seu CEP, e aí a gente faz o certificado e te manda. Se você é do Colégio Batista, não precisa, né, também. Então vamos deixar todo mundo, você pode mandar no WhatsApp do Colégio Batista, e aí eu sei que você quer o certificado impresso. Sim, Tá bom, sim. pessoal? R$80 cada certificado. Não, que isso, Zé. É, ué, a gente precisa de bônus. Ah lá, a Lidiane falou que você vai na Bahia comer rapadura, isso mesmo. Eu também Não. quero ir na Bahia, viu, Ivana e Matheus? Eu quero ir Isso, aí comer na cidade de rapadura. Rapadura eu vocês. não posso, Filó, minha Eu religião quero ir na não Bahia permite. comer Ai, ai, ai. chimango. É muito
Bom, Minha religião não permite comer rapadura, Filó. o Zé tá brincando, viu, gente? Ele tá brincando. Ele come de tudo. Né, Zé? Né, Zé? Pessoal, vamos nos despedir. Foi uma alegria ter todos vocês participando. Eu quero saber dos trabalhos manuais. Afinal, quantos que a gente fez ao todo? O último que a Quantos? gente fez foi a cruz. Eu A vi cruz? algumas fotos hoje. Será que tem criança que fez A todos? gente Filó? Todos os fez trabalhos o manuais? varãozinho. Tem sim. E O nós varal? fizemos o chapéuzinho, né? E teve gente que fez o vasinho também. Então nós fizemos o chapéu, o vasinho, o varalzinho e fizemos a cruz com o livro sem palavras. Se você não terminou de fazer os seus, você pode fazer aí essa semana, tá certo, pessoal? Foi uma alegria ter todos vocês. Que Deus abençoe. Vou deixar o Zé falar um tchau. Fala tchau, Zé. Não vou falar nada, não. Fala tchau, Zé. Ih, tá com depressão. Fala tchau, Filoito. Um beijo, crianças. Espero que encontrá-los todos novamente na terça-feira, na próxima live. Isso mesmo. Um beijo para todos vocês. Isso mesmo. Continua aí nos acompanhando, tá? Ai, que lindo. Olha o que a Esther Dara falou, ó. Vamos continuar acompanhando. Amamos vocês, porque vocês conquistaram o nosso coração. Ai, Muito bom, muito Que bom. lindo. Um Isso mesmo. Tem beijo que abrir o pra coração e falar as você. coisas bonitas pra nós animar. E olha, se você aceitou Jesus através da IBF, que nem hoje a gente teve a notícia, né, de uma criança, fala pra gente também. Isso alegra tanto o nosso coração, né? Se você tomou verdade. alguma decisão com Deus, de ficar mais firme, de se conectar com Ele todos os dias, de ter um momento com Deus em oração e também lendo a sua palavra, conta pra gente, tá? Então, um beijo pra todos vocês. Depois eu vou ler todos os comentários e responder aí, tá bom? Não, não, Deu? não, não, não. Do pecado eu sempre digo não. Eu acho que a gente tem que acabar a IBF cantando, né, Zé? É. Boa ideia. E qual que a gente canta? Vou Embora. deixar vocês Só não pode escolherem. ser de 38 estrofes, não dá tempo. Qual então a gente canta? Não, não, Eu não? vou pedir o meu, mas o meu não vai cantar O de mesmo. A de Golias a gente cantou hoje. Ah, é verdade. Vamos Não, cantar. não, não. Missão de amor. Ah, esse é bom. Boa, Vamos boa, lá Gabi. então. Pra gente acabar a nossa Eu live. vou fazer o barítono, Filó. Ah, não sei o tom, deixa eu ver. Obrigada, Esther Mourão. Isso mesmo. Vou te esperar. Vou esperar a Sara também. Todo mundo, vou esperar a terça. Vamos lá? Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Quem vai comigo? O Senhor vai comigo e me dará poder pra que eu possa falar. E dará coragem e amor pra que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Tchau! Beijo! Te amo também, Julião. Beijo pro Arthur, pra todo mundo aí. Ó, ó, ó.